Outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Minha irmã, pode se sentar. A primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que ter bem claro na nossa mente, que ninguém na face dessa terra nasce condenado, nasce mal. Explico. Houve uma doutrina na história, chamada doutrina calvinista, que determinava que alguns já nasceram para ir para o inferno, de que alguns já nasceram condenados ao inferno, e de que independente daquilo que fizessem na sua vida, esses determinadamente estavam condenados e castigados pelo Senhor. O que não é verdade. O inimigo não pode criar nada. O inimigo, ele não tem capacidade de criar nada. O inimigo, ele só tem a capacidade de destruir. E tudo aquilo que ele dá de presente não é verdadeiro bem. É um bem falseado, é como um cavalo de Troia. É um presente que vai te destruir por dentro, na verdade. Tudo que o inimigo faz é para a destruição. Mas tudo que o Senhor faz é para a salvação. Exato. Deus te criou. Mesmo que você tenha nascido de uma mulher, mesmo que você tenha pai e mãe, Deus te criou. E Deus não faz nada que seja mal. Então você, meu irmão, não nasceu mal. Baixe o seu peito e fala: eu não nasci mal. Mas é claro que nós podemos olhar para o mundo e vemos que existem pessoas más, sim ou não? Existem.
E às vezes a gente pode até olhar e parece que a pessoa ela nasceu com um gênio mau, não é verdade? A gente vê as pessoas aí, tem algumas que parece que nasceram para fazer o mal. A gente até fala, isso aqui é a ovelha negra da família, não tem? Mas até essa pessoa que parece que fez tudo errado, que se esforça para fazer tudo errado, até essa pessoa não nasceu para a maldade. Eu pertenço à comunidade católica Pastor Domini e nós temos um oratório que cuida de crianças carentes, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade, lá no bairro da Vila Sônia. Lá na Vila Sônia tem pessoas com condição razoável também de vida, mas tem outras situações extremas, de pessoas que moram numa casa menor, muito menor do que aqui o presbitério, e 8, 9 pessoas na família, uma situação bem complicada. E nós vemos criancinhas desse tamanho aqui, ó. E aí você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Fala, quero ser bandido, tio. Mas isso não foi criado na cabeça dessa criança quando ela nasceu. Não. Muito provavelmente o pai dessa criança foi bandido. Muito provavelmente os tios, aquilo que ela acha que traz a felicidade, aquilo que ela acha que pode realizar a vida dela, que pode tornar ela melhor, é ser bandido. Mas da mesma forma que tem essa criança, existem outras crianças que nós perguntamos, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, tio. Eu quero ser advogado, tio. Você vê, tem pessoas ali, tem crianças que querem se tornar mais adultos para poderem ajudar no próprio oratório, para ajudar naquilo que ajudou elas a serem pessoas melhores. E nós não podemos determinar que essa criança que quer ser bandido, ela nasceu para ser bandido. Não. Na verdade, a vida dela foi formando ela de tal forma que fez com que vai conduzindo ela a ir para uma vida errada, que vai conduzindo ela para se tornar algo ruim. Mas ainda assim, meus irmãos, mesmo que desde criança ela queira ser bandido, não significa que ela será, e nem significa que ela será a vida inteira. Não. Os meios à nossa volta, não existe nada de determinado na vida do ser humano. Mesmo que o ser humano ele queira ser mal desde o começo da sua vida, não significa que no final dela ele será ainda mal. Assim como alguém que desde criança quer ser uma pessoa boa, até o final da vida dela, ela será uma pessoa boa. Não, mas nós vemos casos de pessoas com famílias estáveis, casos de pessoas que tiveram tudo, mas que se tornam mais para frente pessoas terríveis. Pessoas que roubam, pessoas que usam as outras, pessoas que causam corrupções e assim por diante. Então nós não podemos determinar nada. Por isso que o dono da colheita não falou, passe a ceifa em tudo. Não, porque o joio, ele só se mostra joio quando ele dá o fruto. Ele só se mostra joio quando ele dá o fruto. Até então, nós não sabemos. Meu irmão, essa ceifa é só no final dos tempos. Só vamos provar se formos bons ou maus quando o nosso suspiro acabar. Até então, nós devemos esforçar com todo o nosso coração para ser trigo. Para ser trigo. Devemos nos esforçar, porque mesmo tendo uma vida aqui, meus irmãos, aqui na igreja, nos dedicando de domingo à Santa Igreja, nós podemos arriscar tudo quando simplesmente cansarmos e falarmos, não, eu não quero mais seguir Jesus, não, eu não quero mais viver aquilo que o Senhor manda. Vemos uma vida toda de trigo, mas no final fomos joio. Assim como que uma pessoa que viveu a vida toda errada pode chegar aqui hoje, sentar nesse banco e falar, eu cansei de minha vida de joio, agora eu quero ser trigo, agora eu quero estar com o Senhor, agora eu quero bastar-me em Deus, agora eu quero a salvação, agora eu quero a felicidade verdadeira. É uma escolha diária, meus irmãos, por ser trigo. É uma escolha diária por ser com o Senhor. É uma escolha diária.
Não há nada de determinado. Todos os dias devemos renovar. Nós precisamos, meus irmãos, todos os dias viver um fenômeno da metanoia. Nossa, que palavra estranha. É uma palavra em grego que significa mudança de mentalidade. Mas não é só mudar um pensamento. Do tipo, hoje eu gosto de macarrão, mas agora eu não quero mais macarrão, eu quero ser fitness, agora eu gosto de salada com frango. Não é isso. Não é só mudança de opinião. Do tipo, eu acho que todo mundo tem que morrer mesmo, não, mas eu quero agora misericórdia, então eu acredito na misericórdia. Não. A metanoia, essa mudança de mentalidade, a mudança de mentalidade, meus irmãos, que o Evangelho requer de nós, ela vai desde a raiz. É de nós entendermos de que nós vivemos para a graça e de que nós passamos a colaborar mais para o reino de Deus do que para nossas próprias vontades, do que para aquilo que nos satisfaz. Porque uma pessoa, ela se torna joio, não porque ela quer fazer o mal pelo mal, porque ela gosta de ferrar as pessoas, porque ela gosta de machucar as pessoas. Não. Ela faz o mal porque ela acha que aquele mal vai ser um bem para ela. Porque ela acha que aquilo vai ser bom para ela. Então aquilo que ela quer no fundo é o bem. Mas a face do bem para ela está distorcida, está errada. O que nós precisamos, meus irmãos, é mudar. É entender aonde fica o bem. O bem é fazer o bem ao próximo, é ajudar o outro, é fazer aquilo que o Senhor manda. E aí nós temos que mudar todos os dias a mentalidade de entender aquilo que nós buscamos para nós, se realmente é um bem, se satisfaz, se ajuda o outro ou se ajuda a Deus, se satisfaz aquilo que o Senhor quer para nós e se é um benefício para os outros de fato. Vocês entendem? Nós precisamos ir atrás de bens mais elevados. E essa mudança de mentalidade, essa mudança na raiz do nosso pensamento, ela é sobretudo, meus irmãos, deixar a sabedoria que nós ouvimos na primeira leitura entrar no nosso coração. Que não é a sabedoria do mundo, que não é a sabedoria que os outros vão ensinando lá fora, porque a sabedoria que vão ensinando lá fora, ela às vezes nem sempre é muito boa. Porque lá fora dizem que quando alguém nos fere, nós devemos dar o troco, nós devemos pagar na mesma moeda. Lá fora diz que se alguém nos faz algo errado, que nós devemos excluir essa pessoa da nossa vida. A sabedoria do mundo nos diz que nós devemos, que vida boa mesmo é uma vida cheia de bens, é uma vida estável. Mas então quem não tem nada é infeliz? Não. A sabedoria do mundo, meus irmãos, ela é falha. Aquilo que nós vamos ouvindo do mundo, nem sempre é o correto, é certo. Existem coisas muito boas, nós devemos ouvir, é claro, autores e tudo mais. Mas existem muitas coisas, meus irmãos, que não nos contribuem. Por isso nós devemos buscar a sabedoria de Deus. A sabedoria que mostra em nós a força. A sabedoria que nos enriquece. A sabedoria, meus irmãos, que não é somente entendimento, mas é sabedoria prática. É saber o que fazer em cada momento do nosso dia. É saber o que nós devemos fazer frente a alguém que nos pede algo para comer. É saber o que fazer quando alguém nos irrita. É saber o que fazer quando alguém nos fere. É saber o que fazer em cada situação do nosso dia. Em cada situação do nosso dia, porque é no dia a dia que nós vamos nos transformando em trigo e não em joio. É a sabedoria de Deus em cada momento. E aquele que pode infundir em nós a sabedoria de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos forjando como trigo, meus irmãos. É o Espírito Santo que vai nos encaminhando para sermos mais trigo do que joio. É como esse fermento que cresce na massa. Um pão, ele não cresce se não tiver fermento, exceto se for um pão especial. Mas ele precisa desse fermento, de fermentação, independente de como for. Mas ele precisa de fermentação. Ele precisa que esse ar, ele entre no pão e cresça. E esse ar é o Espírito Santo que entra em nós e nos faz crescer na graça de Deus. É o Espírito Santo que em cada coisa pequena da nossa vida, ele entra em nós e cresce
como a semente de mostarda, que é pequena, mas se torna gigantesca como uma árvore, como um pé muito grande. E vai nos fazendo crescer, crescer e crescer, para sermos sombra para os outros, para sermos sustento para os outros. Veja, quanta sabedoria não tem essa palavra. Devemos, meus irmãos, pedir a graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo para entender em cada momento do nosso dia o como nós devemos agir para nos tornarmos trigo e não joio. Devemos entender, meus irmãos, pelo Espírito Santo, o como Ele quer fazer a nossa massa, a nossa alma crescer e não murchar. O como nós vamos fazer para crescer como um pé de mostarda e não como um cheiro verde, que é pequenininho. Devemos crescer, meus irmãos, espiritualmente. Devemos dar frutos para o Senhor e não deixar a nossa maldade nos dominar. Fique de pé agora neste momento. Coloque sua mão sobre o seu coração. E vamos pedir esse Espírito Santo. Com seus olhos fechados. Peça ao Espírito Santo. Em cada situação o Senhor vai como que nos provando. Situações difíceis em nossa família. Pessoas que nos perturbam, pessoas que nós gostaríamos até de pegar pelo pescoço às vezes. Mas o Senhor não nos manda nisso. O Senhor nos manda nós agirmos como cristãos, com paciência. Situações difíceis na nossa família, no nosso trabalho. Vai pensando agora nessas situações. O Senhor deseja de nós uma resposta, e uma resposta madura como cristãos. Venha, Espírito Santo, age em cada um de nós, nós te pedimos, Senhor. Nos faz, Senhor, ser trigo, Senhor, e não joio. Infunde em nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Infunde em nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Infunde em nós, Senhor, a Tua graça, para que sejamos, Senhor, cada vez mais de Ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações